Olá, todos prontos? Boa tarde. Estamos começando agora mais uma live. Temos hoje como tema o projeto de autonomia Capó e Bem Viver, um tema interessante, está na ordem do dia, e vamos ter convidados especiais que, pelo menos os do Maranhão, não costumam estar frequentando as redes sociais, né? Mas hoje se dispuseram a estar conosco aqui, para essa live importante. Nós vamos ouvir o Itahu Capó, que é membro do Conselho de Gestão Capó, já está aqui conosco. O Tuxá Tapamé, já botou até um boné. Esse boné do Capó é tradicional, né? E muito conhecido. O José Mendes, antropólogo, assessor da Escola de Formação de Saberes Capó, também está presente aqui conosco, vai engrandecer o debate e nos ajudar a compreender o projeto de vida dos Capó, o processo de autonomia, as ameaças, as questões mais específicas desse povo. Meire Diniz, do Conselho Indigenista Missionário do Maranhão, também uma antiga lutadora, muito conhecida, ativista da luta indígena no Estado e que conhece os problemas envolvendo o povo Capó e a luta indígena do Maranhão de forma geral. O Eduardo Cerqueira, que é missionário e é secretário executivo do CIMI Nacional, também vem nos socorrer nessa live, não é? Topou estar junto conosco aqui, a gente já agradece antecipadamente a presença dele aqui. A gente vai fazer, esperamos, uma reflexão rica também com as pessoas que estão participando junto conosco. Então, vamos tentar organizar esse debate da seguinte maneira, para que as pessoas estejam confortáveis, né? Em primeiro lugar, o Eduardo vai falar, a gente vai estabelecer aí mais ou menos uns 10 minutos. Depois, o Itahu Capó, já está a postos ali, também vai falar algo em torno de 15 minutos. E logo em seguida a Meire e depois o Zezinho. Nessa ordem, nós vamos fazer as nossas primeiras intervenções nesse debate. Temos mais ou menos de 45 minutos a 1 hora de debate. Esperamos terminar em menos de 1 hora para poder permitir que as pessoas participem, né? Quem tiver interesse. Então, vamos aqui animando essa mesa de debates, vamos fazendo as reflexões juntamente com os nossos convidados. Então, eu queria, sem mais demora, convidar o Eduardo Cerqueira para poder fazer a sua primeira intervenção. Então, boa tarde, Eduardo, e fique à vontade, e ligue a sua câmera, por favor. Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite para essa live sobre o projeto de vida Capó, cumprimentando a todos aqui, ao Itahu, ao José Mendes, a Meire, ao Luiz Pedrosa, e dizer que para a gente é um prazer estar aqui com vocês. Nós estamos vivenciando uma situação de crise democrática no nosso país, em que foi retirada toda a participação popular que a sociedade vinha construindo nos últimos anos, e o que tem nos colocado é um projeto autoritário em que não concebe a participação popular. Entre essas participação,
a participação dos povos indígenas. Lembrando que os povos indígenas, eles têm direitos conquistados na Constituição Federal. São 2 artigos constitucionais que lhe dão direito a viver a partir da sua cultura, das suas tradições, a partir dos seus usos e costumes, e a ter direito aos seus territórios devidamente regularizados. Esses direitos estão sendo negados também, como boa parte dos direitos da população brasileira. Estamos vivenciando um momento em que o governo diz que não existe outro povo a não ser o povo brasileiro. Portanto, ele nega a existência de povos indígenas. E, para esses povos existir, eles têm que ser integrados à sociedade. Eles têm que sair dos seus territórios para que esses territórios sejam explorados pelo capital. Essa é uma situação que tem levado e tem dificultado a vivência dos povos indígenas, porque eles estão submetidos a um processo de violência. Retirada dos seus direitos e, ao mesmo tempo, uma discriminação e preconceito e também um incentivo à invasão dos seus territórios. Isso tem acontecido em todo o Brasil e muitas organizações indígenas têm denunciado esse projeto de morte. Alguns poderes têm se pronunciado também. O Poder Legislativo, ao votar o PL 1142, ele obrigou o governo a estabelecer uma política de atendimento aos povos indígenas nesse período de pandemia. Esse projeto foi votado na Câmara Federal e no Senado Federal, por unanimidade. E, mesmo assim, o presidente da República vetou os 16 artigos dos 21 que compunha esse projeto. Os artigos, inclusive, que propiciava às populações indígenas o direito à água, o direito à assistência médica, a leito hospitalar, o direito à proteção aos seus territórios e o direito à alimentação. Também o Judiciário se pronunciou quando recepcionou a ADPF, que é a Arguição de Preceito Fundamental. O ministro relator, Luiz Roberto Barroso, deferiu uma liminar e depois submeteu ao plenário, que confirmou a liminar do ministro, obrigando o governo a estabelecer um plano de emergência para atender os povos indígenas nesse período de emergência, estabelecendo mesas de situações, onde essa situação deveria ser devidamente planejada junto com as organizações indígenas. Até hoje o governo tem se negado e, quando senta com os povos indígenas, é de forma autoritária e truculenta, não fazendo aquilo que foi determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Portanto, nós estamos vivenciando esse período de crise em que já existe mais de 600 mortos pela pandemia, né? Mais de 17 mil indígenas infectados e, infelizmente, os inimigos dos índios não estão isolados, estão na ativa, invadindo os territórios e colocando medo e terror sobre esses povos. Vários organismos internacionais têm se posicionado pela fragilidade da política em defesa dos mais pobres, em especial dos povos indígenas no Brasil. Infelizmente, chegamos a essa situação, mas temos a esperança de que vamos sair dela. Portanto, é necessário que os povos indígenas permaneçam em seus territórios, permaneçam unidos, organizados e mobilizados. Não desistam, porque o que eles querem é isso, que vocês desistam dos seus projetos de vida. Os povos indígenas, junto com os quilombolas,
e as populações tradicionais, hoje no Brasil, vivem essa situação de extrema vulnerabilidade. Mas existe todo um processo de solidariedade da sociedade nacional, da sociedade internacional. Iniciativas como essa que vocês estão tendo, de fazer essa live, de colocar essa situação para a sociedade do Maranhão e a sociedade do Brasil, faz parte dessas medidas de solidariedade e de apoio à luta dos mais pobres no Brasil. Portanto, nosso muito obrigado, em nome do Conselho Indigenista Missionário, nos colocando à disposição e dizendo que, por mais difícil que esteja, nós vamos superar. Isso vai passar. Nós vamos vencer. Porque já passamos por momentos difíceis e vencemos. Portanto, vamos seguir, vamos continuar lutando, não desanimando, permaneçam nos seus territórios e a sociedade civil também. Continue lutando, continue animada e não desista dos seus direitos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Você foi muito pontual e rigoroso, viu? Fica aí que nós ainda vamos conversar. Pela ordem que a gente combinou, Itahu, você já está preparado, Itahu? É a sua vez. Uhum. Então pode falar. Então, boa tarde, né, a todos aí. Pedrosa, José, Mires e Eduardo. É muito prazer compartilhar a nossa luta, né? Primeiramente, o nome do nosso povo, no Capó, aqui dentro do Autoriaçu, aqui no Maranhão, né? Estado do Maranhão. Então, primeiramente, estou agradecendo de vocês aí e para ajudar, né? Compartilhar, dialogar perante os aliados, né, que a pessoa que apoia a gente, sentido de documentações, denúncias, esse tipo de coisa aí, entendeu? Então, estou agradecendo por isso, muito obrigado, ter apoio, né, através do CIMI, e o CIMI vai apoiar mais ainda, né, diretamente. Então, é isso. Muito obrigado isso, né, através desse apoio. Então, eu vou colocar aqui a situação, né? Eu sou Itahu Capó, membro do Conselho do Tuxatapamé, né? Nós somos um grupo de Tuxatapamé e a gente tem uma organização própria pela autonomia, e nós temos sofrido muito através dos agressores, madeireiros, os caraíos, né, que está invadindo o nosso território, sempre, né, desde a lei que o governo criou para nós aí, mas não está cumprindo, né, então a gente está sofrendo muito isso. Então, nossos pais sofreram mais do que nós. Então, esse sentido que nós estamos lutando para melhorar a nossa vida por o Capó. Então, primeiro a gente pensou, né, como é que a gente ter uma saída para melhorar para nosso povo. Então, e a gente pensou do projeto da educação. Então, a partir da educação, o projeto de educação é diferenciada, quer dizer, abriu nossa mente. Esse que está, o nome é Yanderuan Haka Arehé. Então, nós temos que aprender com a nossa floresta. Então, não do Caraí que seja do branco do Estado. Então, a partir daí, a gente esclareceu a nossa mente e, a partir daí, a gente foi buscar a luta pela autonomia e buscar melhoria para o povo, os Capó, né? Então,
a Kaanamu de Moerra, a Kaanamu, Jandarim Hakaré e Jandarim Hakaré é importante para nós, que muitas pessoas não entendem. Por que o Estado não está entendendo? Porque a gente aprende, nós queremos aprender, nosso filho, nosso neto, aprender com a floresta. Porque lá dentro da floresta tem muitas coisas importantes para a gente aprender e para a gente comer também. Então, nesse sentido, nós temos que aprender mais. Cesta, oca, para casa, todo tipo de que existe dentro da floresta, e a gente tem que aprender. Esse é muito importante para nosso território, para nosso futuro, para nossos filhos. Então, a partir daí, a gente pensou, Tuxatapamé, né? Pensou, 2013, que a gente romperam cacicada, né? Vamos dizer assim, a gente romperam com as cacicadas, nós tomamos conhecimento através de muitos capó antigos e retomamos essa organização dos velhos. Então, hoje nós chamamos Tuxatapamé, é o grupo, né, que busca autonomia para lutar contra o Estado, contra o governo. Então, a gente está fazendo isso através da nossa organização, e muitos do Estado, o governo não está aceitando isso, né, criticando e xingando a gente através da nossa organização. E através disso, também nós temos um acordo de vida. O que é isso? Acordo de vida, a gente chama, né, porque nós temos que respeitar a floresta, porque a floresta, para nós, também seres vivos. Ele protege nós. Então, por esse sentido, nós temos que proteger também ele. Então, por isso a gente chama acordo de vida. Não é só a vida das pessoas, também a vida da floresta. Entendeu? Então, e a outra também e o grupo de Camucaturatá, que chama área de proteção, porque a gente pensou muito isso, como é que nós vamos proteger a nossa casa, a nossa floresta, e através do grupo, entendeu? Esse chama Camucaturatá, que chama área de proteção Capó, que a gente criou em 2014. E são feitos também, nós estamos fazendo isso. E nós queremos continuar esse tarefa, esse trabalho. Então, a outra, a gente, Proteção Territorial Calçaquirá, e tem um grupo fazendo isso. Então, esse deveria o governo fazer o papel da FUNAI? Não, que a gente pensou que mora no nosso território é nós, os povos Capó, os povos originários. Então, nós temos que proteger. Então, a partir daí, nós pensou, e sentido assim, a gente também chamou um Centro de Formação Saberes Capó, o centro lá do Grupo Iuna, que a gente chamou centro. Lá a gente vai colocar tudo aquilo que a gente... as coisas melhoria que vai vir para nós, que nós vamos tomar providência, e a gente tem que discutir lá do centro de formação. Então, tudo isso a gente está envolvendo toda a comunidade, não é só uma liderança, porque a comunidade tem que reconhecer. Então, o governo do Estado do brasileiro e não está reconhecendo a nossa organização, que a gente pensou hoje, e através da nossa autonomia, o governo tem organização, ele tem autonomia, mas o governo não pode mandar indígena, porque nós temos também uma organização. Então, o governo tem que escutar nós, tem que passar para nós, tem que informar nós. Se não passar aí, o governo está respeitando a lei que existe do governo federal. Que a lei que está aí, 1988, né, que existiu essa lei, mas não está respeitando essa lei, passou por cima.
Então, esse sentido que nós temos que fazer, como é que fala, tudo igual, né? Tudo igual, perante do povo capó. Então, não é escutando pelo governo. Então, nosso sentido, estou fazendo bem breve, né, para vocês entenderem. O Guarda Alta Defesa Capó é um importante para nós proteger nosso território. Então, existe esse guarda a autodefesa do Capó para melhorar para nosso futuro, para nosso pai, nossos filhos e para os netos, né? Nossos netos, futuramente, vamos dizer assim. E a outro nosso plano de vida, né? De verdade, para nós está na floresta, porque por isso que nós temos que respeitar. Então, o governo não está respeitando, quer destruir nosso território, porque quem existe dentro do território é nós. Então, nós existimos lá, nós temos que lutar. Então, esse sentido, estou falando agora para nosso... também pode divulgar a nossa luta, porque muitos não estão reconhecendo. A luta do Xatapamé, através do conselho, que chama Conselho de Gestão Capó, né? Que do Xatapamé, nós lutamos, a gente não pode abrir a mão para o Estado. E nós queremos o jeito que a gente quer. E esse Estado, o governo tem que escutar. E tem que passar por nós. É isso. Então, muito obrigado. Você foi rápido, né, Itahu? Também. É com o tempo. Mas depois a gente detalha melhor. Eu acho que, em linhas gerais, o Itahu falou aqui um pouco desses eixos estratégicos que sustentam o projeto de autonomia Capó, né? A Guarda de Autodefesa é um desses eixos. O Centro de Formação de Saberes Capó, que está funcionando atualmente lá nas margens do rio Gurupiúna, né? Numa aldeia que é uma área de proteção, que ocupa hoje um lugar sagrado, porque era uma aldeia antiga dos Capó, né? Que foi construída a partir de um embate com um quilombo, e tem registros históricos sobre essa aldeia importante. Hoje ela é o centro de onde parte a principal escola de formação dos Capó, né? E, então, além dessas colunas que o Itahu fala, né, existe uma especificidade muito grande no controle social de políticas públicas que eles estão fazendo. Depois eu acho que Zezinho pode detalhar melhor, né? E eu queria, sem também perder tempo, chamar a Meire para poder fazer a sua intervenção. Fique à vontade, Meire. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, saudar os povos indígenas aí na presença do Itahu, o povo Capó. Boa tarde, José Mendes, Eduardo, Pedrosa. Para mim é uma alegria estar aqui, quero agradecer o convite, né? E poder compartilhar um pouco das experiências também que a gente tem vivido no Maranhão a partir desse acompanhamento da luta dos povos. Sou do CIMI, como já foi falado, tenho uma caminhada de 20 anos acompanhando os povos indígenas do Maranhão e também no estado do Pará. E é sempre uma alegria e deixa sempre a gente muito emocionada falar do processo de resistência e de luta dos povos indígenas, porque desde que o colonizador chegou, tem começado uma luta intensa de resistência por conta da provocação que é contínua. E escutar o Itahu falar de um processo de autonomia que está sendo implementado no seu território é uma luz que ilumina a luta também de outros povos em outros territórios que a gente tem acompanhado. Posso trazer aqui como exemplo o próprio povo Acroagamera, que a gente tem acompanhado, que são lutas de resistência, de insurgência, né, e de ruptura. Então, o processo de autonomia, para ser tecido com liberdade no seu território, implica numa ruptura. E aí, o processo de ruptura, a gente pode falar desde uma ruptura interna, que é romper com posturas
coloniais que foram impostas e que estão sendo impostas e reproduzidas cotidianamente nos nossos corpos, nas nossas práticas, nas nossas atitudes nos territórios, e a romper também com relações de dominação que estão com pessoas, com políticos, com situações ao redor dos municípios ao redor dos territórios. Desculpa aí, me confundindo. Mas, enfim, esse processo de ruptura ele se faz necessário, uma vez que o povo quer construir uma vida autônoma, digna, plena, a partir de uma relação respeitosa com a natureza, com os outros seres que estão ali presentes. Então, quando o Itaú traz que eles conseguiram fazer isso já de um tempo atrás, e o processo de educação foi importante para isso, então o processo de educação constituído é uma estratégia importante para isso, então outros povos vão desenvolvendo uma luta muito, muito semelhante e muito, muito próxima, né? Porque romper com as estruturas coloniais significa fixar outros esteios, outras bases, a partir de relações que não estão pregadas numa árvore ou em outro lugar, mas que são a partir do próprio ser, que é a partir da própria existência dos povos que já tinham nos seus territórios, que já viviam antes dos colonizadores chegarem. Então, buscar processo de autonomia, se reconectar, se reconstruir a partir da memória, a partir da ancestralidade, a partir da espiritualidade, a partir das práticas, a partir do jeito de ser e de fazer e viver em seu território. Então, quando povos como o Capó, como a Crogamela, como o Prenhê, e assim a gente poderia enumerar tantos outros povos no Brasil, empreendem uma luta por autonomia e rompe com essas relações de dominação, elas enfrentam, ainda de forma mais cruel, a violência, né? As violações, a negação, tudo isso que o Itaú acabou de colocar. Além de você ter uma invasão contínua dos territórios, por exploração legal de madeira, tráfico e políticos, uma série de relações complicadas que estão ali, você também tem um Estado brasileiro, que nega a existência de outros povos, que nega, né, a existência do povo indígena, que reforça uma ideia da homogeneidade, né? Um povo único. Estou tão confusa com as palavras. Mas, assim, trazer um povo único, querendo negar essa pluralidade, essa diversidade de povos, de culturas que esse país tem, né? E quer fazer isso a partir de uma lógica do desenvolvimento, esse tão propagado desenvolvimento, que desde sempre tem se constituído numa forma, de fato, de envolver os povos com seus próprios modos de vida, né? Com suas próprias relações que tem construído. Então, romper com essa lógica de desenvolvimento que está pautado no viver bem, e para uns poucos, explorando ainda mais, os povos estão buscando a ideia do bem viver. O bem viver é a partir de dentro, a partir do território, a partir da sua própria organização, a partir das relações que se estabelecem de umas pessoas, umas com as outras, e destes também com o meio ambiente, com as plantas, com os animais, com a água, que é todo um tipo, uma cosmologia própria do jeito de organização dos povos. Cabe aqui lembrar que quando o Eduardo traz esse contexto que nós estamos vivendo no Brasil, que é muito contrário aos povos indígenas, a gente se cria um laço maior de esperança de ver a luta dos povos que já resistiram há mais de 520 anos e continuam existindo, e continuam se reinventando, né? Se fortalecendo a partir, como eu dizia, da sua autonomia, a partir da sua espiritualidade, a partir da sua organização, a partir também de um território que precisa ser vivo, um território que quer ser vivo. E esses territórios onde esses povos estão localizados e estão vivendo são o foco da cobiça, né? O foco da perseguição. Quem está de longe, quem está de fora, quem tem interesse no território, olha para aquele território e diz, a ideia é sempre construída, né? Que é um território vazio, ocupado por gente que não trabalham, porque tem uma lógica de que os povos não trabalham e que, portanto, os povos não teriam direito aos territórios. E os povos estão dizendo o tempo todo, nós trabalhamos, porque a nossa vida não está pautada só no trabalho. Nós temos uma outra forma de viver, de se relacionar, de se constituir, e que isso precisa ser reconhecido, respeitado por todo mundo, seja por cristãos que moram lá ao redor dos municípios onde estão localizados os territórios indígenas, sejam pelos estados, desde a esfera municipal, estadual, federal. Tem que haver um respeito a essa pluralidade, a esse processo de organização,
que os povos estão vivendo. Nesse sentido, eu tenho acompanhado muito a luta a partir da teia de povos e comunidades tradicionais, que não só os indígenas, mas também quilombolas, quebradeiras de coco, sertanejos, todo mundo está numa luta de garantir os seus territórios. Porque o território é onde se gera toda a vida, onde está toda a existência dos povos indígenas e das outras comunidades tradicionais. Então, cada luta que o povo indígena faz pela retomada do seu modo de vida, pautado em outras lógicas, em outros esteios, que não esses da dominação, do individualismo, né, da fragmentação, mas de seres plenos, completos, a partir da sua própria cosmologia. Então, quando um povo indígena, como os Capó e como tantos outros, se levantam, rompem com as estruturas de dominação e recriam seus modos de vida com autonomia, a gente tem que ficar muito feliz, né? A gente tem que apoiar muito, porque isso é sinal de esperança de uma sociedade nossa, de uma civilização nossa, que está vivendo crises violentas, né? Até pela questão civilizatória e pela questão ambiental, e que a gente precisa muito aprender com os povos a partir da sua organização, né? A partir da sua cultura, dos seus rituais e de tantos outros saberes e práticas que esses povos têm milenarmente, que podem trazer para que nós possamos aprender cada vez mais. Então, é nesse sentido que a gente, enquanto CIMI, embora não esteja diretamente com o povo Capó, mas o CIMI já teve uma atuação de muito tempo lá com esse povo, mas a gente é sempre um aliado na luta, sempre acompanhando no sentido de dar voz, da visibilidade, naqueles lugares onde eles não conseguem, ou que as pessoas não querem, que é melhor ser colocado, não querem ouvir, não querem sentir. Mas o CIMI é um aliado dessa luta. Não está nem à frente nem atrás, nós somos um aliado, e estamos aqui para apoiar a luta dos Capó e de tantos outros povos indígenas que estão aqui exigindo de serem escutados e de serem respeitados. Então, sempre é uma luta por um território livre, um território que permite que a vida seja plena, né? E um território onde é possível constituir o bem-viver. E constituir o bem-viver é se desligar, se desvencilhar dessa ideia de dominação, dessa ideia do individualismo, essa ideia que está ficado fora, que acha que os territórios é o lugar da escassez, os territórios dos povos é o lugar onde não tem nada, e tudo de bom que tem está lá fora. Então, a ruptura para o processo de autonomia e para a construção do bem-viver é reconhecer que o território é, antes de tudo, um lugar de vida, é um lugar onde tem tudo. E você não precisa buscar lá fora aquilo que você já tem dentro. Acho que a luta mais bonita que o Capó tem mostrado é isso. A nossa fortaleza, o nosso modo de ser e de viver está no território. Está dentro do território. A luta dos Acrogamela está no território. Dos Prenhê no território. Dos Tremembé no território. Muirapurá está dentro do território. É a partir da força, da espiritualidade, da organização, está dentro do território. E é a partir do território que se torna a luz para iluminar as lutas dos outros povos indígenas e também as nossas. Né? Então, estamos aqui sempre para lutar pelos territórios livres e para o crescimento de bem-viver. Capó, e que seja um bem-viver para os Capó, um bem-viver para nós também, não indígenas, porque tem que ser um bem-viver para todos e um bem-viver para sempre. Muito obrigada. Valeu, Meire. Importante essa intervenção sua. Então, Zezinho, o desafio ficou grande agora para você, que escolheu de livre e espontânea vontade ficar por último, né? Mas eu acho importante você retomar aquilo que Itahu começou a fazer a respeito dos eixos estratégicos desse projeto de autonomia e dissertar um pouco sobre como historicamente isso se deu no tempo, não é, José? Você é um antropólogo que abriu mão de muitas coisas na sua vida profissional para poder acompanhar esse processo. E a gente, ao longo dessa luta, a gente percebe que, ao reivindicar a autonomia, os Capó também sofrem um processo de perseguição e de criminalização muito grande. Você também já foi vítima desse processo de criminalização. Então, é importante a gente fazer esse apanhado, né, desse percurso histórico de resistência dos Capó, de como isso se dá no conjunto dessas políticas públicas também, como é que você encara isso. Então, José Mendes, eu sei que o desafio é grande para pouco tempo, né, de fala, mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo, boa parte delas querem compreender melhor essa especificidade dos Capó. Um povo que tem pouco tempo de contato, tanto é que
seus membros, né, falam português com algumas restrições, né, e tem um conjunto grande, né, principalmente entre adolescentes, que sequer falam o português, né. É uma constatação da estratégia dos CAPO para manter sua autonomia. Eles não permitem que as crianças falem português até determinada idade. Isso faz parte do projeto pedagógico do CAPO, né? Então, essa dificuldade de falar a nossa língua é, ao mesmo tempo, um projeto de resistência, porque quanto menos o CAPO demanda, não é, dos produtos industrializados, né, dos produtos do mercado caraíu, que é do branco, mais protegido ele fica. Então, acho que essa é uma especificidade importante do povo Capó. Um povo que prefere se internar nas matas, que prefere conviver com a floresta e defender a floresta. Em todas as colunas mestras do projeto de autonomia, tem a palavra carrá, que diz respeito à floresta. Isso representa também muito na linguagem deles, porque é algo que eles estão sempre retomando, né? Na sua fala, no seu discurso, né? A floresta em pé, a floresta necessária, e num bioma que está em extinção, não é? É praticamente o que resta de floresta amazônica no estado do Maranhão, está exatamente dentro da Alto Turi, e está preservado porque tem um projeto de autodefesa. Então, era isso, Zezinho. Vamos tentar ver se a gente consegue dialogar um pouco sobre isso. Fique à vontade também. Ligue o microfone. O microfone. Isso, pronto. Ligou. Boa tarde a todos e todas, né? Tarde, Eduardo, Miri, Pedrosa, Itahu, né? Carucatu. Esse momento, para mim, antes de ser um momento de live, mas é um momento, eu estou considerando um momento de diálogo e de aprendizado, né? Imagine, né, a gente ousar falar de uma experiência que um povo vem construído, que tem sido uma escola de formação humana, né? Formação humana, a formação de como você pode colocar nessa Amazônia tão sofrida, nessa Amazônia tão destruída, né? E o que a gente, como bem o Eduardo, né, lembrava no início da sua fala, né? Além da gente viver numa crise, eu acrescento mais que a gente vive num conflito. E tem vários projetos, não são 2 projetos, mas são vários projetos. Então, conflito de projetos, conflito de ideias, conflitos de narrativas. Eis aí, né, as redes sociais, né? Criam-se histórias, desconstrói-se histórias, né? Então, eu digo que é conflito de projetos, de ideias e de narrativas. Infelizmente, acaba predominando os projetos de quem historicamente chegaram nesse grande continente que é a América e impuseram não somente uma política, impuseram um jeito de ser, de viver, de falar, de se expressar, né? E agora nos cabe esse desafio de decolonizar ou descolonizar, né? E estou falando isso porque nesse de aprendiz de antropólogo, de aprendiz de etnólogo, de aprendiz de indigenista, a escola ela continua, né? Então, viver entre os capó, estar entre os capó, é viver um constante aprendizado, é viver essa experiência de ser um aprendiz, como o próprio Itahu fala, né? Aprendendo com a floresta. A lógica e a perspectiva capó, ela sempre orienta as diferentes classes de idade a se guiar, a se orientar pelo aprendizado, e a fonte está na floresta. E dentro da floresta existe uma multidiversidade de vidas e de seres. Por isso que a natureza ela não tem que ser vista apenas como um recurso apenas, mas a natureza é ser vista como um ser. Né? É um ser com multiplicidade de facetas, de faces, né? E as histórias, os cantos, o cotidiano capó nos ensina isso. Os nomes, né? Quando se vai para o Acajuruquere,
né, quando se está no ritual de nominação. Então, aquele nome ele é planejado, ele é orientado a partir daqueles seres que vivem na floresta. Por isso que muitos capó falam que o dia que não existir mais nenhuma árvore em pé, não vai existir mais capó, porque floresta e capó se confundem. Né? Tudo tem sido orientado a partir da floresta. Né? E imagine hoje os capó viverem diante de um projeto, que é um projeto externo, que é um projeto que se colocou, né, nesse país, um projeto que desconsidera essa pluralidade, essa diversidade de ser, de se expressar, essa pluralidade de ser, de se expressar. Né? Então, não é só um desafio para os capó, mas um desafio para cada um e cada uma de nós, né, que estamos nessa batalha, nessa resistência. E estar e viver entre os capó tem sido uma escola de como que a gente tem que se colocar perante esses projetos colonizadores. Eu digo que os capó têm nos ensinado a decoloniar, a descolonizar. Quando eles, em 2013, estabelecem uma ruptura com esses espaços estatais e criam espaços não estatais, com certeza, todo processo de ruptura ele causa conflito, ele causa divergência, ele causa divisão. Então, infelizmente, agentes do Estado, numa política medíocre, pequena, investiu para que o povo, de fato, pudesse viver um momento muito difícil e desafiante, que era de manter esse projeto unificado, esse projeto vivo e atuante. É louvável, né, que os Tuxatapamém continuam resistindo, mantendo esse projeto, que é o Yaneru Ranhaka Aré, que é o nosso plano de vida está na floresta. A floresta nos guia, a floresta guia o nosso plano de vida. Né? Então, quando eles pensam nesse Yaneru Ranhaka Aré, é mais do que claro de que eles estavam assinalando para o Estado e para os espaços estatais que, a partir daquele momento, né, o Estado já não teria mais gerência, né, já não teria mais essa coordenação, essa condução da política interna deles. Né? E muitos agentes do Estado, então, identificando isso e percebendo essa caracterização desse projeto, e muito claro esse projeto que, a partir daquele momento, os capó queriam construir, se sentiram incomodados. Aqueles que automaticamente se colocaram no lugar de aliados, né, se colocaram no lugar de aliados do Tuxatapamém, sofreram junto com eles. Inclusive, passaram por momentos muito difíceis de serem criminalizados e de serem perseguidos, caluniados, injuriados, como até hoje. Então, existe uma política, né, de desterritorialização. Não é uma desterritorialização somente física do povo capó, através das ações, do avanço desses grandes projetos na Amazônia, que se faz presente tanto na atuação das mineradoras na região, como da presença dos projetos madeireiros, das ações madeireiras, inclusive garimpeiras. Né? E como toda a região que os capó habitam, né, hoje é uma região que, historicamente, ela foi fruto de um processo de colonização nefasto, onde o próprio Exército brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, contribuíram para o processo de invasão desse território, trazendo muitas pessoas que sofreram com a seca, em Pernambuco, em Piauí, em Ceará, que foram deslocados para essa região. Né? Então, colocando os sofridos, né? Os povos sofridos por essa política histórica brasileira em conflitos. Né? Então, é um território que é habitado hoje pelo povo capó, é um território que a marca dele é resistência. Né? Então, se a gente tiver que traduzir um pouco a história dos capó, é uma história de resistência mesmo. E junto com esses projetos políticos instalados, né, sejam eles de colonização ou hoje de desterritorialização física, desterritorialização política, desterritorialização cultural,
né? E a gente sabe muito bem que o governo é muito bem, o governo ele é muito bem subsidiado, né? Através da política de Estado. A gente vê presente uma ideologia e um projeto dominante como legitimação. E esse projeto ele serve igualmente aos propósitos dos dominados, dos dominadores. Porque o governo ele tem um coletivo, ele tem um grupo também que conduz esse processo. E aí a gente sente a necessidade de que fique muito claro para nós, nós enquanto povos e comunidades tradicionais, falo isso porque tenho uma origem ribeirinha e camponesa, né? Filho de pais ribeirinhos e camponeses, eu sei quanto tem sido difícil ter essa trajetória. E aí eu sempre compartilho com outros ativistas e militantes da luta social que é necessário que a gente possa se manter nessa luta social. Infelizmente, muitos abandonaram essa luta social para ingressar na luta institucional com aquela perspectiva de que o Estado responderia às suas principais demandas. E hoje a gente vive essa crise e a gente sente a necessidade de voltar às lutas, né? Ou se manter na luta aqueles que não saíram das suas comunidades, dos seus quilombos, das suas aldeias, das suas comunidades extrativistas, né? Da sua área, né? De experiências que têm dado certo, né? Então, o quanto o desafio é muito grande. E os CAPO, de certa forma, eles nos iluminam, nos guiam, nos conduzem, nos mostram. Por isso que a gente acaba se dedicando um tempo maior e hoje, né, fazendo parte dessa experiência que é o Centro de Formação Saberes Capó e o Morreraná Querubim, que é uma escola, que é um centro de formação de gestores Capó para atuar nas diferentes frentes de necessidades e demandas do povo, não na perspectiva de atender uma política pública ou de aguardar uma política pública, porque nós não índios, não precisamos de políticas públicas, nós precisamos de políticas sociais humanizadoras. É isso que nós necessitamos. E o governo, o Estado brasileiro, com a sua política nefasta, nos cria a ideia de que a gente tem que aguardar políticas públicas. Né? Nós não queremos políticas públicas, nós queremos políticas sociais, porque as políticas sociais elas consideram a pluralidade, a diversidade, as especificidades, as diferenças. Né? Então, quanto tem sido importante fazer isso? E quando o Itaú fala lá que os Capó, nesse processo de ruptura, no período que eles fizeram a ruptura, eles criaram um acordo de convivência, que hoje eles dizem que não é somente o acordo de convivência, de como viver bem dentro do território, valorizando a sua cultura, mantendo a sua cultura viva e evitando que tudo aquilo que enfraquece, desestabiliza o povo, não possa entrar dentro do território. Então, eles começaram com essa perspectiva que eu achei muito interessante. Por isso que a gente assim tem se colocado muito como um aprendiz, tem sido um aprendizado para a gente, né? Como você estabelecer um acordo de convivência entre o povo, né? Nesse pleno século XXI, tem sido difícil e manter esse acordo de convivência fez com que eles passassem por uma experiência de divisão. E essa experiência de divisão tem trazido sérias consequências até hoje, porque o povo decide manter, a maioria do povo decide continuar mantendo esse acordo de convivência, que hoje já se caminha para um acordo de vida, como bem fala o Itaú sobre a floresta ter vida. Esse acordo de vida ele vai além do espaço do cotidiano, dos costumes, ele vai para o projeto de vida, Capó, que eles hoje primam pelo bem viver. Quando você, de fato, cria esse acordo de convivência, né? Você cria um espaço de formação através do centro de formação, você cria uma experiência de autodefesa através da guarda de autodefesa, porque a guarda de autodefesa não é simplesmente para fazer a expulsão daquele que agride, daquele que tenta invadir o seu território, mas é aquele que reelabora, reorganiza, refaz, recria os espaços de proteção territorial, porque todo guarda de autodefesa Capó mora num Al-Saquerá, mora numa área de proteção Capó. E o que são os Al-Saquerá? São pequenas comunidades que antes eram áreas invadidas, que antes eram ramais,
onde os Capó, através da sua guarda de autodefesa, reelaboraram, repensaram e recriaram a forma de ocupar esse espaço, com experiências como, se naquele espaço todo ele foi devastado com a ação madeireira, então o povo hoje resolveu construir experiências de pequenas roças, hoje, no acordo de vida, com roças na perspectiva da agricultura sintrópica, a agrofloresta com a agricultura sintrópica. Quando tem sido um aprendizado para a gente isso? Na perspectiva do que hoje nós não ainda chamamos de permacultura. Como você trabalhar a construção de uma casa que você não tenha que trazer aquele material de fora da cidade para dentro de uma aldeia ou de uma comunidade, como é uma área de proteção, né? Então, como reelaborar, recriar isso, né? Dar vida, fazer essa floresta viver de novo nas áreas de proteção. Como, a partir de uma ruptura com os sistemas estatais de saúde, que não trabalhavam uma saúde a partir da floresta, elas queriam impor um modelo de saúde, que era o modelo da medicalização, de uma perspectiva verticalizada, de uma equipe que entra para fazer um atendimento esporádico. Então, muito, muito interessante, quando os Capó, em 2017, criam o Núcleo de Atenção e Cuidado Capó. E, a partir da criação do Núcleo de Atenção e Cuidado Capó, criam os cuidadores, forjam esses cuidadores Capó, que, inclusive, hoje, nesse processo de pandemia, foi quem conseguiu impedir com que o processo de transmissão da Covid, né, se expandisse dentro do território, né? É louvável a gente aqui dar um parabéns, fazer referência aos 14 cuidadores Capó que moram nas áreas de proteção e nas aldeias, né, que conseguiram, através de um apoio, de apoios e orientações do Centro de Formação Saberes Capó, dos educadores formadores que elaboraram vídeos, estudos temáticos, né, para orientar esses cuidadores Capó, que desceram para suas comunidades, que orientaram as famílias a manter-se isolado na floresta, na mata, seja através da caçada, seja através da pescaria, seja através do avivamento dos limites, como está acontecendo neste momento agora, como através do processo de autovigilância, mesmo que esse processo de autovigilância e avivamento dos limites tenha culminado com a morte do rapaz, do Quaxicuru, né, que tem uma série de narrativas sendo construídas de forma equivocada aí, né? Então, é importante que o Estado se dê conta disso, né? Que os Capó nos mostram e nos ensinam que eles não são inimigos do Estado, mas que o Estado tem que considerar, né, considerá-los enquanto povos e comunidades existentes nesse país, que tem que ser respeitado nas suas diferenças, nas suas especificidades, na sua forma de gestar o seu território, na sua forma de construir a sua vida, né? Então, quanto tem sido interessante, eu agradeço por esse momento, né, concedido, e muito bom essa conversa, essa roda de conversa, né? Obrigado, Pedro. Valeu, Zezinho. Eu deixei transcorrer um pouquinho mais o tempo para ti, porque você é o tradutor cultural dessa luta, e é importante a gente compreender como ela se dá. E a tua fala foi muito interessante, porque aborda todas essas dimensões que hoje os Capó estão debatendo, né, internamente. E a gente passou juntos, né, por algumas batalhas, né, em função dessa incompreensão. A gente ficou, num primeiro momento, sem acreditar a forma como o Estado brasileiro é autoritário em relação aos indígenas, a partir da experiência dos Capó, porque, de repente, a gente percebeu que existe uma certa bitola no tratamento dessas políticas de educação e de saúde, especialmente, né? E boa parte da comunidade indígena terminou se acomodando a elas e não ofereceu nenhum tipo de resistência a um modelo padrão dominante. E os Capó terminaram, né, enfrentando isso, porque, diante da especificidade que eles apresentavam, né, houve uma resistência muito grande de alguns gestores, ainda existem, né?
Nós temos uma dificuldade enorme para trabalhar o projeto pedagógico, com esse governo que está aí, imagine com os outros, né? Temos uma dificuldade muito grande para trabalhar a especificidade da saúde indígena com os Kaapó. E agora, não é, sob a liderança de generais, a coisa ficou pior, de militares, né? Primeiro, uma tentativa de criminalizar a assessoria dos Kaapó, de achar que os Kaapó são tutelados pelos seus assessores. Eu acho que isso é uma discriminação, uma espécie de racismo, né? De você achar que não tem liderança, que o Tuxá Tapamé não é capaz de forjar a sua própria identidade e o seu próprio caminho. Isso é evidente. E segundo, que eu achei um absurdo, nós tivemos que entrar várias vezes na justiça, o Tuxá Tapamé até hoje acompanha ações judiciais em relação à saúde, especialmente, em relação à educação, mas da saúde são as mais trabalhosas, porque o DICEI sequer queria conceber que os Kaapó discutissem com outros parceiros formas de cuidado e de saúde. Nós recebemos por escrito, né, documentos do DICEI dizendo que qualquer política de saúde que fosse para dentro da terra indígena Alto Turiaçu tinha que passar primeiro pelo DICEI, sob pena de eles ingressarem até na justiça para poder inviabilizar as ações de saúde. E ainda bem que os Kaapó não se renderam a essa espécie de tutela. Então, quando o Itaú diz que tem uma lei brasileira de 1988, ele estava se referindo nada menos do que à Constituição de 88. Né? A Constituição de 88 já fala sobre essa autonomia, que foi reconhecida, não é que foi dada, não foi conferida, foi reconhecida. Né? Essa identidade cultural que precisa ser respeitada, foi pactuada na Constituição de 88. Então, é incrível que alguns gestores ainda não se sintonizaram com a Constituição de 88, quanto mais com a legislação normativa, né, que regula o funcionamento dessas políticas. Eu acho isso extremamente surpreendente, que a gente ainda tenha isso no convívio com os indígenas. Mas eu acho, é uma constatação que nós fazemos, a Sociedade de Direitos Humanos, depois que começou a manter contato com esse segmento dos Kaapó, ela tem uma reflexão cada vez mais presente, que isso acontece porque é um grupo que tem uma proposta de autonomia muito mais clara. Né? Ela pretende fazer o controle social das políticas. E isso ofende algumas pessoas. Né? As pessoas não querem ser fiscalizadas. E na área indígena, me parece muito com a área penitenciária, né? São as duas áreas mais atrasadas, né, em termos de gestão. As pessoas se sentem ofendidas quando alguém critica. É uma coisa altamente militarizada, antes mesmo dos militares ocuparem esse espaço. Né? As pessoas se sentindo ofendidas porque os grupos querem seguir um projeto de desenvolvimento que foi debatido internamente. Então, e aí eu queria, nessa reta final, abrir para a gente poder ver se tem alguém que queira participar, não é, dos debates, e a gente poder debater junto com as pessoas que estão nos assistindo também. Me parece aqui no chat já tem algumas questões. Né? Tem uma pergunta da Rosana Diniz, que é do CIMI também, aqui do Maranhão. Nossa amiga, conhecida, né? E uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande por ela. Itaú, boa tarde. É para ti, Itaú, essa pergunta. Fica atento. O que está sendo feito para superar ou criar espaços de diálogo com a outra instância de decisão, a associação? Ela está perguntando daquela outra associação que está sob a liderança do Iracaju. Ela está perguntando se tem alguma forma de conversa entre vocês, se vocês estão se relacionando ou se vocês se separaram definitivamente, como é que está essa relação entre vocês? Aí eu vou pedir logo para tu falar, porque para o Itaú é mais difícil ele ficar acumulando 3, 4 perguntas para poder fazer as respostas. Então, Itaú, você responde logo essa pergunta. Tá, porque
Inclusive, a gente não tem contato mais com esse pessoal, a gente não aceita mais. Assim, Tuxatapamé não tem diálogo com a associação e teve muito problema, né? Essa associação para a nossa comunidade. Então, inclusive, a associação do Capó, né, que fica para lá, do Polo de Zedoca, que a gente tem conhecimento, né, primeiramente a gente foi acompanhado aí, mas a segunda foi decisão da comunidade do Chié, Paracuí, que tomou decisão, né, que a gente não pode brigar com isso, e a gente não quer fazer contato mais com eles. É isso que a gente decidiu. Certo, Itaú. Por enquanto não tem ainda perguntas, mas é importante complementar isso que Itaú está dizendo, né? Essa divisão foi uma divisão promovida por agentes externos. Hoje, se os capós estão divididos, é porque agentes externos se esmeraram em incentivar uma divisão a partir de argumentos de criminalização dos capós. E esse segmento dos capó que eles tentaram criminalizar é exatamente o Tuxatapamé. E junto com o grupo que tentou criminalizar, nós tivemos que entrar na justiça para impedir a criminalização. Pra vocês terem uma ideia do grau dessa criminalização, tanto que ela foi perversa, eles entraram com uma ação judicial pela Advocacia Geral da União, eles pediram para o juiz para que o José Mendes fosse impedido de entrar em qualquer território indígena do país. Era esse o pedido que constava dessa petição inicial da AGU. Nem o juiz federal, que não é nenhum indigenista, não compreendeu isso. Quando a gente foi falar com o juiz federal, ele disse assim para a gente: Pedrosa, eu nunca vi uma petição dessa da FUNAI pedindo para retirar dessa forma tão radical madeireiros. Eu estou vendo agora em relação a um antropólogo, como se o Tuxatapamé não tivesse direito à assessoria, não tivesse direito, como todos os povos indígenas que a gente conhece, tem suas relações de assessoria, de alianças, de colaboradores. Eu sou um colaborador do Tuxatapamé. E assim como me coloco à disposição de colaborar com outros povos indígenas também, sem problema nenhum. Mas, assim, a presença da Sociedade de Direitos Humanos exatamente na luta do Tuxatapamé se dá combatendo esse perfil de criminalização. E o Zezinho, até hoje, tem muita gente que acredita que o Zezinho é um assassino sanguinário. Eu digo isso porque eu já vi gente falando a respeito disso, em grupos, né? As pessoas taxaram a imagem do Zezinho como se ele fosse um cara violento. Quem ouve falar do Zezinho pensa que ele tem 1,90 m de altura, né? Que seja um homem que anda armado até os dentes, né? E quem convive com o José Mendes, que está aqui, eu chamo ele carinhosamente Zezinho, porque foi assim que a gente se aproximou. Mas é José Mendes, um antropólogo, que tem um trabalho importante em várias outras áreas indígenas, inclusive as do Pará. Tem um currículo que eu precisei fazer um esforço enorme para poder xerocopiar tudo e colocar no processo, que era para o juiz ver quem era, qual era o currículo, né? E o tamanho da biografia que estava em jogo, né? Então, tem um serviço prestado há muito tempo dentro também da Alto Turiaçu e para outros povos indígenas. E essas pessoas elaboraram uma narrativa no sentido de que o José Mendes seria o autor intelectual, né, de todas as ações de autodefesa dos capô. E nós tivemos, de fato, muitas ações de autodefesa e ainda vamos ter, porque continua a estratégia de defesa territorial, não é? Os capó não vão permitir que os madeireiros transitem. Da forma como está estruturada a guarda capó do Tuxatapamé, é praticamente impossível
que a incursão madeireira ande livremente, como a gente tem visto em outras regiões da Alto Turiaçu. Primeiro, porque as áreas de proteção não permitem, elas são dinâmicas, são móveis, e aí o poder público, né, FUNAI, DICEI, especialmente, não reconhece as áreas de proteção, por isso que as áreas de proteção não têm assistência. Eles não consideram como aldeia, exatamente para impedir o processo de autodefesa, né? E essas áreas de proteção, elas são uma coluna mestra do projeto de autonomia, porque elas são móveis, elas se deslocam com o tempo a partir das entradas madeireiras, né? E isso irrita muita gente da região, dos municípios circunvizinhos, que tem um projeto de desenvolvimento voltado para a extração da madeira, né? Então, são pessoas que vivem ameaçadas, daí a iniciativa da Sociedade de Direitos Humanos de atender no projeto de proteção e de acompanhar, fortalecer essas iniciativas, né? Mas eu fiz essa longa digressão para poder caracterizar melhor, porque acho que o Zezinho é tímido para, e às vezes Itaú também, de falar essas questões. Então, o Tuxatapamé, ele não se coloca no centro da vida dele, não é? A questão da divisão. Os líderes, e eu já participei de várias reuniões, os tuxás, eles não ficam remoendo essa divisão, né? Eles lamentam, mas eles querem, eles reivindicam para si a continuidade do projeto de autonomia, né? E vão continuar tentando dialogar para que isso ocorra. Então, esse é um ponto importante dessa caminhada dos CAPO. Eu não estou vendo aqui nenhuma pergunta até aqui, né? Mas eu acho importante a gente, eu vou tentar fazer algum questionamento, principalmente para Itaú, para Zezinho. Se o Eduardo ainda estiver aí, eu acho que também é importante a gente fazer uma última rodada de 5 minutos em que vocês se posicionem a respeito de algumas questões. Para o Eduardo e para a Meire, né, uma avaliação muito rapidinha, né, do impacto da pandemia sobre a luta indígena. Como é que se está dando essa relação, a gente dentro de casa, isolado, né? Como é que nós estamos, quais são as estratégias que as entidades indigenistas estão adotando para não perder contato, né, com essas lutas. As lutas continuam sendo travadas, né? E essa é uma pergunta para vocês. Para o Itaú e para o José Mendes, né? Vocês falaram aqui das 4 ou 5 colunas do projeto de autonomia de vocês. Até anotei aqui. A guarda, que vocês chamam de Carrauzacatá, as áreas de proteção, o próprio Tuxatapamé, e a escola de saberes. Eu estou colocando aqui a escola de saberes Carapó como uma coluna. E parece que é uma coluna, né, dessa estratégia de vocês. Como é que vocês conseguem articular isso? Principalmente para o Zezinho, né? Como é que vocês conseguem ter forças, como vocês se dividem, né? E para o Itaú, a guarda de autodefesa, que nós não podemos mencionar nomes por questões de segurança. E aliás, essa é uma característica desse povo, desse segmento Capó, é a discrição, por isso nós tivemos tanta facilidade de discutir a proteção coletiva com eles, né? É um povo que não gosta de se mostrar, é um povo que não gosta de fotografia. E os guardas de autodefesa Capó, até hoje, eles estão sob anonimato, né? E às vezes que nós tentamos reunir com eles, nós tivemos também dificuldade, porque eles não se mostram, e eles estão super certos com isso, né? De ter uma rigorosa disciplina para que os agressores não os identifiquem. Então, para o Itaú, a pergunta: a guarda, como é que procede a guarda Capó, a guarda de autodefesa? Continuam as itinerâncias? Como ela consegue cobrir um território tão grande, andando de pé, sem recurso nenhum, né, dos poderes constituídos, né, não tem motocicleta,
não tem nem bota. A última reunião que eu participei com a Secretaria de Segurança, os capó reivindicaram bota para poder andar dentro do mar, né? Eles não reivindicam polícia dentro da área, polícia ambiental, eles não querem nada disso. Eles chegaram lá para o gestor da segurança pública, né, e chegaram também na Secretaria de Direitos Humanos, disseram assim, nós queremos equipamentos para poder entrar na floresta, né? Facão, bota, roupa, para o não rasgar, foi isso que eu ouvi, né? E isso surpreende muitos gestores que estão acostumados com outros tipos de mediação. Então, vamos começar pelo Eduardo e pela Meire. Eduardo primeiro, a respeito daquele questionamento que eu fiz. 5 minutinhos para cada um e depois a gente encerra. Eduardo. Com relação à pandemia do coronavírus, é importante salientar que, no início da pandemia, a atenção à saúde indígena ela está ainda completamente desestruturada. O programa Mais Médico, em 2019, ele foi desestruturado com a saída dos médicos cubanos e não foi reposto os profissionais para o atendimento. Quando chega a pandemia no Brasil, as comunidades indígenas estão no processo de luta pela reconstituição das equipes multidisciplinares e da normalização do atendimento médico a essas comunidades. Infelizmente, não se deu. A providência foi recomendar aos indígenas que fechassem os territórios. Fechem os territórios para que ninguém estranho entre, que vocês não possam também estar saindo. E aí foi feita toda uma campanha com a sociedade civil no sentido de arrecadar alimentos, de manter essas comunidades em seus territórios. Porque o governo não tinha plano nenhum, não tinha plano de emergência nenhum, como não tem. E a prova disso foi que veio o Legislativo, através do PL 1142, depois, agora, o Supremo Tribunal Federal, com a DPF, obrigando o governo a estabelecer esse plano, que até o momento também não saiu. Então, existe essa intencionalidade do governo de não ter, de fato, um plano para propiciar a devida assistência às comunidades indígenas no Brasil. Porque nós estamos falando da necropolítica, da política de morte. Né? E quando o governo ele fala que não existe povos indígenas no Brasil, para ele, tanto faz, né? Morrer 2 como morrer 100, como morrer 200, como já morreu 600. Né? Para ele, está dentro dessa política, né, que alguns estão falando do genocídio, até o ministro do Supremo Tribunal Federal, prefeitos, né, deputados, governadores, né, e até espaços internacionais como a ONU está falando no genocídio, principalmente com relação aos povos de pouco contato ou de nenhum contato no Brasil. Né? Existe, inclusive, informações de que esses povos estão sendo pressionados a sair dos seus territórios. Né? Já existem notícias da visualização desses povos próximo a povoados, em Rondônia, e agora no estado do Acre. Eles estão saindo, estão se aproximando dos centros urbanos, das vilas, o que coloca eles em risco, porque não é só a pandemia, qualquer vírus é letal para esses povos. Então, de fato, a palavra genocídio, ela é uma realidade para esses povos de pouco contato ou sem nenhum contato. Os demais povos estão nesse processo de contágio interno. O coronavírus está sendo disseminado internamente nas aldeias. Ele está entrando nas aldeias, porque os povos indígenas tiveram que sair. Em determinado momento, eles tiveram que sair para buscar as ajudas, inclusive em termos de alimentação, de remédios, e nesse aspecto houve o contágio. Também as equipes que foram ao encontro desses índios não foram devidamente preparadas
e muitas delas levaram também o contágio, né? Então, nós estamos vivendo uma situação de descontrole da pandemia junto às comunidades indígenas. Existe esse clamor da sociedade civil organizada brasileira para o atendimento urgente a essas comunidades e também dos organismos internacionais. No brasileiro, como na maioria, como para a maioria da população brasileira, não tem dado a atenção, para os povos indígenas também. Isso não tem acontecido até o momento. Infelizmente, essa é a realidade. Nós gostaríamos de encerrar nossa fala colocando o aspecto que já foi salientado aqui, a importância dos territórios, né? Nesse momento de pandemia, os territórios, ele acaba sendo também um espaço de proteção para os povos indígenas, para as demais população. Portanto, a gente sempre repete, permaneçam nos seus territórios e ao governo e ao judiciário estamos salientando bastante. Tem que tirar os invasores dos territórios. Tem que. E isso está acontecendo, esse questionamento em vários locais, como, por exemplo, agora no Rio, no estado do Amazonas, onde já morreram 8 pessoas. Não se sabe ainda a quantidade de indígenas, mas o conflito está terrível, né? Junto aos Caiapó, junto aos Munduruku, questão dos garimpeiros, e com mais de 15 mil garimpeiros. E aí, no estado do Maranhão, a situação do povo Guajajara, que é bastante conhecida de todos, né? Então, são situações que, nessa pandemia, preocupa. É mais preocupante, devido não só ao perigo do contágio, mas eles aproveitar a pandemia para poder aumentar a invasão dos territórios e fazer com que os povos indígenas sejam devidamente eliminados nesse processo de resistência. Então, os povos indígenas estão resistindo, agora estão resistindo com relação à pandemia e estão resistindo com relação à invasão dos seus territórios, além do preconceito pelo fato de serem indígenas. Essa, felizmente, é a realidade. Mas concordamos com todos que são sinais também de resistência, de esperança, e que temos que continuar apostando e apoiando a luta desses povos originários no Brasil. Ok, Eduardo, obrigado. Meire, você. Seu microfone. Todo mundo Então, microfone. aqui no Maranhão, então, a pandemia tem preocupado bastante a nós aqui na regional, porque tem estado na maioria dos territórios, né? E a gente até, usando o que as pessoas estão dizendo, a gente tem que enfrentar a pandemia e tem que enfrentar o pandemônio, né? Que é esse presidente e tudo que vem junto com ele que ataca os territórios dos povos indígenas. Então, o Eduardo falou da situação dos Guajajara lá, de Lagoa Comprida, e dos outros territórios do Guajajara. Nós temos também uns capós, né, que está colocado, mas também tem a Croagamela, entre os Canhumbé. E o que nós temos olhado, assim, o que está acontecendo no nosso caso no Maranhão? Essa história do racismo que você tem colocado, viu, Pedro? Do racismo institucional. Né? A Secretaria de Saúde de Novo tem tratado uma política de racismo, tem se mostrado uma prática de racismo institucional com os povos. E deixando povos como os Querenhê, como os Capó, como os Agroá, não tem direito a atendimento porque não tem território. Por exemplo, você está dizendo uma política do Estado que está negando uma assistência, dizendo que aquele povo não é indígena, né? Mais uma vez, uma prática de racismo institucional. Então, o que tem acontecido? Também por parte de quem atua nos polos de saúde. Tem uma diretriz do Nacional dizendo que vocês não podem repassar informações sobre a contaminação com os povos indígenas.
não pode passar informação para o CIMI, não pode passar informação para outros aliados, porque não tem que espalhar o que está acontecendo. Então, é uma forma de negar, de querer negar que a pandemia está chegando nos territórios, que a pandemia está sendo uma preocupação para os povos indígenas. Da nossa parte, o que nós estamos fazendo? Material de informação, né, para chegar até os territórios. Agora, nesse momento, como não se pode chegar até lá, a tecnologia tem sido esse aliado, nessa força de colocar essas informações, de lives, de encontros com aliados, para poder dar informação. Alguns povos têm as suas barreiras, mas mesmo assim foram infectados, então apelam para o sistema de saúde, mas também apelam para os seus saberes, para as suas práticas curativas que eles têm colocado, que eles têm aprendido também de outras pandemias enfrentadas, e tem essa luta intensa contra a invasão dos territórios. A gente tem assistido, assim, tem aumentado muito, os indígenas têm ligado para nós e a gente tem buscado apoiar da forma mais que a gente tem agora, a partir dessa questão da virtual, acompanhando, dando orientações, e nos casos muito, muito graves, a gente pode abrir uma exceção de uma viagem, de uma visita, mas isso não está sendo aconselhável por conta dessa contaminação, e também a gente não quer que ninguém seja contaminado com a nossa presença, e a gente quer mais que os povos tenham vida plena nos seus territórios. Mas é um momento muito difícil, porque ao redor dos territórios, a maioria das pessoas como o discurso, a narrativa é que a pandemia já passou, e tem intensificado esse processo de invasão, né? Seja para retirada de madeira, seja essa questão, até INCRA, né? Contratando empresa para lotear territórios, acontecendo em algumas áreas que a gente está acompanhando. No período de pandemia, INCRA contratando empresa para lotear assentamentos dentro de terra indígena, dentro de terra indígena que está em processo de estudo, que está em processo de regulamentação. Então, são uma série de invasões já antigas, né, dessa de madeira, mas você tem outros ataques que vêm de órgãos do próprio Estado, como eu citei esse aqui de INCRA, ou da FUNAI, que nega também atendimento, de um Estado que se coloca nesse racismo institucional de negação do atendimento aos povos indígenas. E, por outro lado, nós temos os povos indígenas que resistem há mais de 500 anos e que nos dão toda hora um exemplo da vida, de uma vida de luta, de resistência, mas de uma vida de muita alegria. Acho que os povos enfrentam muita dificuldade, mas nunca perderam essa serenidade para sorrir. E é o sorriso que faz com que eles se tornem cada vez mais lindos e mais bonitos. E por isso vale muito a pena estar junto com eles e sentir parte disso. Obrigada, gente. Obrigado, Meire. Rô, tem uma pergunta aqui. Eu acho que a Auridenes Matos, ela faz assim, ela diz assim, e foi uma reivindicação do Conselho de Gestão Capó, exigir do governo Flávio Dino o fechamento das carvoarias e das madeireiras que ficam ao redor da terra indígena. Como é que está o funcionamento dessas madeireiras? Elas ainda existem? Elas ainda estão operando aí no território? Sim, a questão que voltando aí, Pedrosa, a questão do guarda, né, que você Sim. colocou, porque, na verdade, que o próprio a metodologia do recurso da floresta que oferece, que a gente está fazendo, entendeu? Então, todos os capó reconhecem o território, que aonde tiver extração de madeireiro, extração de caçadores, cipueiros, coisa aí, que nós estamos monitorando do limite do território. Então, todos que aonde tiver, estou falando daqui da região aonde que Tuxatapamé atua, aonde Tuxatapamé trabalha, que a gente tem monitoramento. Nós estamos monitorando diretamente nosso território. Então, recentemente, agora, segunda-feira, que a gente teve avisamento do limite, limpeza do limite do território. Todos nós encontramos dos caçadores, inclusive fazenda, a gente encontrou lá, que a gente discutiu nossa comunidade, porque nós tem que aparecer, divulgar, entender, para o Estado, porque o governo do Estado tem que respeitar o nosso direito. Então, a gente não quer briga, a gente não quer guerra. Então, nesse sentido,
nós estamos levando diálogo. Então, a Polícia Federal também pode fazer uma parte deles. A nossa parte da guarda, junto com a comunidade, que nós estamos fazendo. Entendeu? A gente não quer briga, a gente quer levar em paz. Então, todos os capó têm reconhecimento do território. Então, a gente está fazendo monitoramento, aonde o Conselho Tuxatapamé atua, entendeu? E a vida capó é dinâmica, como você sabe. Dinâmica como a gente vai para pescaria, a gente vai para a roça, a gente vai para a reunião, a gente vai para o estudo, a gente faz oca, saberes, como agrofloresta, e nós temos que plantar. Através disso, nós estamos fazendo monitoramento cotidiano, né? Todo dia. Então, tudo isso que a gente faz, junto com o guarda, garantir proteção para autovigilância que nós estamos fazendo. Essa é a pergunta. E o governo, segundo que a gente tem informação, né, o governo não tem como fazer nada pelo jeito que está a gente percebendo aí. Segundo que a gente escutou informação, todo mundo sabe, assassinou Quaxipuru. Não é a culpa do Quaxipuru, é a culpa do Estado. Deveria fazer muito tempo isso, fazer proteção para indígena, proteger indígena. Mas não é, porque ao redor do território tem sim, tem madeireiro. E dentro do território estão buscando madeira escondido. Se o guarda encontrar com esse madeireiro, que o guarda pode fazer as coisas com ele, entendeu? Ele já sabe nisso. Então, falta ainda a parte do Estado. E brasileiro, né? Tem que respeitar. E falta muita coisa ainda para... Se acontecer, com o guarda faz alguma coisa com eles, aí que outra coisa, que os guardas que estão fazendo a coisa errada. Não é isso. O guarda estão protegendo o próprio território deles, entendeu? Não é do Caraí. O Caraí tem que respeitar. E nós respeitamos a eles, toda a sociedade brasileira. A gente não rouba na cidade. A gente não mata o gado. O gado fica dentro da fazenda, no limite do território, a gente não mata. A gente mata a caça do território. Então, esse sentido que eu estou falando, eles têm que respeitar. O mal educado está fazendo isso, o governo, o Estado brasileiro, estão entrando, tirando açaí dentro do território, tirando açaí, que várias vezes a gente fala para eles que para não entrar mais, segunda vez que entrar, a gente vai pegar ele, amarrar ele. Então, se amarrar eles, e o Estado vai pensar, vai mandar a Polícia Federal para soltar esses invasores. Então, nesse sentido, estou falando isso, né? Certo, tá bom. Legal. Valeu. Obrigado pela sua presença, viu? E Zezinho, eu tenho a mania de te chamar de Zezinho, mas entenda como José Mendes, o célebre antropólogo dos Capó. Tranquilo, Pedrosa, eu entendo. Fique à vontade. Pedrosa, Obrigado. eu tenho muito a falar, mas essa experiência de trabalhar na proteção coletiva, né? E aí os Capó têm reivindicado isso muito perante o Estado, né? Que não dá para pensar uma proteção por instância, por setor, né? Através de uma política que ele diz que é política pública, mas o povo Capó reivindica uma proteção coletiva, porque eles e o território, eles se complementam, né? Eles e o território se complementam, eles e a floresta se complementam. Por isso que há necessidade de ter uma proteção coletiva.
E aí, quando os CAPO pensam uma metodologia de autoproteção, né? Não somente através do Tuxatapamé, mas uma autoproteção através de uma autovigilância, né? E aí o Itaú colocava muito claro para a gente que eles têm uma metodologia e têm recursos próprios, eles não ficam dependendo apenas de aliados, os aliados complementam essa metodologia dinâmica construída internamente de autoproteção através da autovigilância, através do monitoramento territorial, né? E quando você perguntava em relação a essa dinamicidade das diferentes instâncias, né? É interessante é que os CAPO, eles estão, como existe essa experiência do Anamônio Moerracatu, aprendendo com a floresta, que é trabalhar a escolarização como uma metodologia, como um meio, mas o fim ser a formação de gestores CAPO, a formação de gestores CAPO para fazer parte da guarda de autodefesa, a formação de gestores CAPO para trabalhar nas experiências do Al-Sakrah, das áreas de proteção, mas é trabalhar a formação de gestores CAPO para trabalhar como cuidadores CAPO, como os cuidadores têm feito nos encontros e oficinas de autocuidado e cuidado coletivo, que não se trabalha simplesmente a saúde física, mas a saúde mental, uma perspectiva terapêutica, né? Tem sido muito interessante isso, né? Como foi o desafio trabalhar, por exemplo, essa parceria entre o Centro de Formação Saberes CAPO e o Núcleo de Atenção e Cuidados CAPO, agora no período de pandemia? O quanto foi rico essa experiência de ter essa unidade de duas instâncias internas, onde você tinha cuidadores CAPO e você tinha formandos do projeto de gestores CAPO, juntos trabalhando, né, nesse processo de evitar a transmissão. Como você trabalhar a saúde, não somente física, não bastava apenas chamar a prefeitura e o Estado para fazer os testes, identificar o processo de positivo ou negativo, né? Os CAPO não ficaram esperando somente por isso. O Estado foi lá, foi louvável, né, a experiência, mas o mais rico e o mais de aprendizado que se teve foi essas experiências construídas nas oficinas de autocuidado e cuidado coletivo, com a condução dos cuidadores CAPO. São poucos, são 14 cuidadores das diferentes áreas de proteção, mas contaram com o apoio dos formandos do projeto de gestores, que são 120. Então, todas as comunidades das áreas de proteção, se tem guarda de autodefesa, se tem cuidador que trabalha no núcleo de atenção e cuidados CAPO, muito dos guardas de autodefesa trabalha, tem a sua roça ou tem o seu coletivo de agrofloresta. Então, não dá para pensar as atividades de forma dicotomizada. Os CAPO nos mostram o quanto é interessante trabalhar essa perspectiva integrada, integradora, ou trabalho integrado, né? Todo mundo está envolvido nas diferentes frentes de trabalho. Se eu sou cuidador, mas eu não vou ficar somente na retaguarda das experiências de autocuidado, né? Ou das experiências de saúde. Eu vou também fazer o avivamento. O Itaú é testemunha. Tinha muitos formandos do projeto e muitos cuidadores CAPO envolvidos no processo de avivamento dos limites agora essa semana, né? Estavam lá com seu facão, a sua foice, a sua enxada, né? Lá no limite fazendo avivamento. Quando existe atividade de formação, a maioria todos os 120 são jovens e adultos que estão nas diferentes frentes de gestão do território. Então, não dá para pensar tudo de forma muito isolada, dicotomizada, primeiro é isso, segundo é aquilo, ou depois se faz isso e depois se faz aquilo, mas são ações integradas. O quanto o povo nos ensina isso. Nós precisamos aprender precisamos, de fato, retomar essa perspectiva, né? Essa perspectiva de uma visão mais integradora, que a gente chama, né? Esse palavrão aí de visão sistêmica, uma perspectiva mais unificada, que integra. E os CAPO têm demonstrado isso quando fazem a proteção coletiva e trabalham o autocuidado, né?
Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, esse momento. Um grande abraço, né, a Meire, do Cime, a Rosana, o Gil, né, ao companheiro, né, que eu conheci agora, o Eduardo Cerqueira. E vamos continuar nesse processo aí de formação, potencializar o projeto de vida Capó, fortalecer as diferentes frentes de proteção do território e super disposto a construir uma grande rede, né, de experiências alternativas e resistentes em defesa dos territórios de uma Amazônia livre, uma Amazônia protegida e uma Amazônia viva, né? Sobretudo onde os povos e comunidades tradicionais possam ter sua vez e voz. Obrigado, Pedrosa. Um grande abraço a todos da CMDH. Obrigado, Zezinho, José Mendes, obrigado. Obrigado, Edu. Sua presença foi muito importante, o esforço de deslocamento, eu sei que tem os riscos nesse período, né? Eu acho que você fez um esforço bem maior para poder participar da live, né? Ainda não tem internet dentro do território, né? Então, eu preciso servir para um outro lugar e estar aqui com a gente. Mas foi muito importante a tua participação. A Meire, gente, um abraço. Quer falar, Pedrosa, o Itaú? Pedrosa, Fala, Itaú. vou mandar um abraço ao irmão do peruano, Tá certo. acho que está participando também. Ah, um abraço para todas as lideranças também, o povo lá que nos conhece, Marilza, a turma do Grupo Una. E vamos fazer outras, né? Esperamos que a gente consiga aprofundar um pouco mais essas questões. José Mendes foi importante aqui, porque ele nos trouxe bem sistematizado, de forma bem didática, o debate que o CAPO traz para a sociedade nacional. E, em nome da Sociedade de Direitos Humanos, eu queria agradecer a todos também que estiveram acompanhando esse debate, agradecer ao Eduardo, que teve que sair, porque tem um outro compromisso, nós estamos cheios de lives, né, nesse período, mas agradecer, viu, Meire, a presença do Eduardo, transmita a ele nosso abraço, nosso agradecimento pela presença, e até um próximo encontro da gente. Em nome da Sociedade de Direitos Humanos, nossos agradecimentos sinceros pela colaboração de todos vocês. Um abraço, viu? Estamos encerrando agora, pessoal. Um abração. Um abraço. Abraço, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um abraço. Abraço.